Você já se perguntou por que algumas pessoas que se uniram para te derrubar agora se odeiam entre si? Algo invisível está acontecendo e você precisa entender por quê. Eles tentaram tudo. Mentiram, manipularam, jogaram sujo, mas agora estão em guerra uns com os outros. E você continua de pé, intocado, subindo cada vez mais. Coincidência? Nada disso. Isso é justiça divina em movimento, e o que vou te revelar neste vídeo vai te deixar arrepiado. Mas antes de continuar, faz o seguinte: curte agora esse vídeo, porque se você chegou até aqui é porque essa mensagem é para você. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui a verdade não é escondida, ela é escancarada. E para provar que você é um dos escolhidos que está acordando espiritualmente, comenta aqui embaixo o número 88. Isso vai mostrar que você está ligado, consciente e fazendo parte dessa revolução silenciosa. Seu comentário e seu like são a chave para que essa mensagem alcance outros que também estão sendo atacados em silêncio. Eles precisam ouvir isso. Você é a ponte. Tudo começou com olhares tortos, comentários sussurrados e uma energia estranha no ar. Sinais silenciosos de uma conspiração que se formava nos bastidores. Pessoas que jamais se suportaram encontraram um ponto em comum: a vontade de te ver cair. E foi aí que nasceu a aliança mais frágil e venenosa possível. Um círculo de sorrisos falsos, onde a hipocrisia era o único laço verdadeiro. Não era amizade. Era uma união alimentada por ressentimento, criada para sabotar o que elas não conseguiam controlar: sua luz, sua paz, sua presença. O curioso é que essa aliança nasceu da fraqueza, não da força. Eles não se reuniram porque se admiravam, mas porque odiavam o mesmo alvo. E o ódio, quando é o único elo, é como pólvora espalhada em uma sala trancada. Eles achavam que estavam sendo estratégicos, mas estavam apenas fabricando a própria destruição. Criaram planos, espalharam boatos, manipularam percepções. Pensaram que estavam sendo discretos, mas suas ações tinham uma assinatura espiritual visível para quem sabe observar. O campo estava sendo armado, mas a batalha já estava perdida antes mesmo de começar. E você? Seguiu em silêncio, observando, sentindo no espírito que algo estava errado, mas sem ceder ao jogo deles. Enquanto te atacavam com palavras envenenadas, você escolheu não revidar. Foi justamente essa escolha que os desestabilizou. Eles esperavam reações, esperavam drama, esperavam queda, mas você não caiu. E foi aí que o ódio deles deixou de ser combustível e começou a se tornar ruína. O que começou como uma conspiração contra você, lentamente começou a se transformar em uma armadilha para eles mesmos. E eles nem perceberam. Se essa mensagem já falou com a sua alma até aqui, então presta atenção. A forma mais poderosa de dizer "eu recebi isso no meu espírito" é valorizando quem entrega o que ninguém tem coragem de dizer. Se isso está te despertando, fortalecendo ou confirmando algo que você já sentia, clica agora no botão "Valeu demais" e envia sua semente de $100. Isso não é só uma oferta, é um ato profético. É como dizer: eu reconheço o valor dessa verdade. Eu estou nesse propósito. Você pode ser a resposta para que essa mensagem continue alcançando mais vidas. Clica agora no "Valeu demais". Envia sua semente de $100 e escreve junto: "Eu sou o escolhido". Isso é honra. Isso é propósito. Isso é parte do seu legado. Eles se juntaram como se fossem irmãos de alma. Faziam vídeos juntos. Postavam frases de apoio, se marcavam em tudo. Mas por trás de cada riso compartilhado, havia uma tensão invisível. Era inveja disfarçada de admiração. Era competição mascarada de amizade. Era um pacto silencioso para destruir aquele que, mesmo calado, brilhava mais do que todos eles juntos. E esse brilho incomodava, como uma luz acesa num quarto onde todos tentam dormir.
A verdade é que a união deles não era natural, era manipulada. Eles se convenceram de que se unissem forças, conseguiriam abafar sua influência, desacreditar seu nome, neutralizar sua presença. Criaram rituais de fofoca, encontros recheados de sarcasmo e planos velados. Mas nenhuma estrutura construída sobre inveja permanece em pé por muito tempo. A energia que os uniu era a mesma que, dia após dia, corroía a base de confiança entre eles. No fundo, cada um desconfiava do outro, pois sabiam que estavam lidando com pessoas tão falsas quanto suas próprias intenções. E então veio o inevitável, o colapso. As máscaras começaram a cair, e com elas as alianças ruíram. A amizade que parecia sólida era frágil como vidro trincado. Um por um, começaram a se acusar, expor segredos, retrucar com ironia e desprezo. Aquela união forjada na escuridão começou a implodir na frente de todos. E enquanto o caos se instaurava entre eles, você permanecia em paz. Não precisou se defender, não precisou contra-atacar. Porque quando a verdade é a sua base, o tempo trabalha a seu favor. Eles te queriam fora do jogo. Uniram-se como um exército em nome da discórdia, acreditando que o poder estava na quantidade de vozes levantadas contra você. Mas havia algo que eles não previram, o efeito colateral da própria maldade. O que começou como uma ofensiva externa, logo se transformou em guerra interna. E essa guerra foi silenciosa, insidiosa, devastadora. A mesma boca que um dia te acusou passou a cuspir veneno contra os próprios cúmplices. O que era um ataque coletivo virou um motim. Dentro daquele círculo que antes parecia invencível, começaram a surgir as rachaduras. Pequenas desconfianças viraram paranoias. Críticas veladas se transformaram em acusações abertas. Eles perderam o controle do enredo que tentavam manipular. As mentiras que construíram juntos começaram a se cruzar, contradizer e cair. O clima de camaradagem deu lugar ao medo. Ninguém mais confiava em ninguém. Cada um passou a se perguntar quem seria o próximo a ser traído, quem entregaria quem derrubaria quem. Você nem precisou mover uma peça. Enquanto eles desmoronavam sob o peso das próprias mentiras, você se tornava o reflexo da serenidade. A implosão deles foi alimentada pela ausência da sua reação. Eles esperavam um inimigo que revidasse, mas tudo o que encontraram foi uma muralha de silêncio. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer resposta. E esse eco silencioso foi suficiente para enlouquecê-los. Porque quando o caos se volta para dentro, não há salvação possível. Você não sabia, mas estava blindado desde o início. Enquanto eles tramavam nas sombras, algo maior estava te cobrindo. Uma força invisível, mas impenetrável, impedia que qualquer armadilha funcionasse. Eles jogavam indiretas, espalhavam rumores, tentavam desestabilizar sua imagem, mas nada colava. Parecia que o universo estava sempre um passo à frente, interceptando cada ataque antes que ele te alcançasse. E de fato estava. Porque você não está só. Você foi separado, escolhido, guardado. Eles chamavam isso de sorte. Diziam que você sempre escapava por pouco. Mas o que não entendiam era que não se tratava de sorte, mas de propósito. Tudo o que tentavam contra você era automaticamente redirecionado. A mentira que criavam para te derrubar voltava como verdade para expor eles mesmos. A armadilha virava poço, a rede virava nó. Cada vez que tentavam avançar contra você, um novo conflito surgia entre eles. Não conseguiam mais coordenar os ataques. A sintonia virou dissonância, a união virou bagunça. E você? Intocado. Esse tipo de proteção não se conquista com esforço humano. É uma blindagem divina que se manifesta quando alguém está alinhado com um propósito maior. E quanto mais te atacavam, mais evidente ficava isso. Porque ao invés de te verem cair, começaram a te ver crescer. Sua presença incomodava, mas sua resistência desarmava.
E isso era insuportável para eles, porque perceberam que estavam lutando contra algo que não podiam tocar. Sua energia, sua luz, sua missão, nada disso estava ao alcance de quem opera nas trevas. Você não precisou dizer uma palavra para causar incômodo, bastava estar presente. Sua paz irritava, sua força silenciosa expunha fraquezas, sua evolução jogava luz sobre estagnações. Cada passo que você dava, cada pequena conquista, era como um espelho sendo colocado diante deles. E o reflexo que viam, eles odiavam. Não porque você fazia algo contra eles, mas porque sua existência revelava tudo o que eles escondiam de si mesmos. Eles se diziam amigos, apoiadores, irmãos, mas no fundo, cada vez que seu nome era mencionado, a máscara caía um pouco mais. As piadas sarcásticas, os conselhos disfarçados de crítica, as comparações indiretas, tudo isso era só um disfarce para o incômodo que sentiam ao perceberem que você crescia sem precisar diminuir ninguém. Sua luz era uma denúncia silenciosa, um lembrete de que eles estavam parados, acomodados, fingindo uma força que não tinham, e por isso te atacavam. Mas aqui está a parte mais poderosa. Você não buscava confronto, você apenas seguia sendo você. E foi exatamente isso que os expôs. Porque quem vive na mentira não suporta a presença da verdade. Sua autenticidade se tornou o maior holofote dentro do quarto escuro em que eles viviam. E com a luz acesa, não há mais como esconder o que está quebrado. Você se tornou o espelho. E eles, ao invés de olharem para si, tentaram quebrar o reflexo. Mas espelhos que refletem verdade não se quebram. Eles apenas revelam o que sempre esteve ali. Eles arquitetaram tudo com precisão. Reuniram provas falsas, criaram versões distorcidas da realidade. Costuraram histórias que pareciam convincentes o suficiente para desacreditar você. Era um espetáculo bem ensaiado. Até que o palco começou a desmoronar. O que eles não sabiam é que estavam lidando com uma atmosfera espiritual que não permitia injustiça impune. Cada energia lançada contra você começou a circular de volta para quem a emitiu. Era como se o próprio ar ao redor deles estivesse contaminado pelo veneno que criaram. A sabotagem perdeu o rumo. As palavras que antes feriam, agora apenas voltavam como acusações mútuas. O que era uma frente unida se transformou em uma sequência de confrontos internos. A paranoia tomou conta. O dedo que antes apontava para fora, agora buscava culpados dentro do próprio grupo. Suspeitas semeadas entre eles se tornaram raízes de divisão. Cada um sentia que estava sendo traído, usado ou descartado. E estavam, porque não existe lealdade verdadeira num campo construído sobre mentira. Quando a missão era destruir, o erro foi acreditar que o pacto sobreviveria à falha. E você continuava de pé, em silêncio, assistindo de longe a queda de cada peça. Eles tentaram fazer da sua ruína o clímax da narrativa. Mas o roteiro teve uma reviravolta. O fogo que acenderam para te consumir virou labareda dentro do próprio acampamento. E quanto mais você se afastava, mais o caos se instalava entre eles. Era como se a sua ausência tivesse removido o alvo e exposto o vazio dentro de cada um. O plano falhou, e o preço dessa falha foi alto demais para os próprios arquitetos. Por fora, eles eram firmes. Por dentro, frágeis. Por fora, confiantes. Por dentro, desmoronando. Fingiam que tudo estava sob controle, que o enredo ainda seguia conforme o plano, que a máscara da paz e união ainda colava bem. Mas algo começou a ruir. Pequenas contradições nas falas, incoerências em versões antigas, reações exageradas a perguntas simples. As máscaras, antes tão convincentes, começaram a rachar. E não foi um escândalo que as derrubou. Foi o simples passar do tempo. É que fingimento tem prazo de validade. E eles estavam vencendo o próprio enredo. A mentira, contada 1000 vezes, começou a ser contestada até por quem a contou.
Os aliados de antes agora percebiam o teatro. Os espectadores silenciosos começavam a notar os bastidores. Os sorrisos forçados perderam o brilho. A linguagem corporal já não escondia o incômodo. E o mais simbólico, quanto mais você crescia, mais as expressões deles se distorciam em público. A inveja se tornou visível. O teatro virou tragédia. E não havia mais como sustentar a peça. O colapso não veio com uma explosão. Veio com silêncio, com olhares evitados, com reuniões canceladas, com postagens ambíguas. A queda dos fingidores foi como um edifício antigo sendo demolido por dentro. Ninguém viu a explosão, mas todo mundo percebeu quando as estruturas ruíram. Eles queriam sustentar a narrativa de que você era o problema. Mas agora, sem o vilão da história por perto, o verdadeiro enredo emergiu. Eram eles, o tempo todo, fingindo ser aliados, mas alimentando um ao outro com veneno. E, finalmente, a máscara caiu. Quando você é escolhido, o campo de batalha não é físico, é espiritual. E foi nesse terreno invisível que a guerra começou a se voltar contra quem a iniciou. Eles mexeram com forças que não compreendiam. Invocaram um espírito de discórdia, achando que poderiam controlá-lo. Alimentaram a inveja, o julgamento, a difamação, como se estivessem imunes às consequências. Mas o veneno não reconhece mestres. Ele apenas cumpre seu propósito: contaminar, dividir, destruir. E assim começou o colapso silencioso. Um a um, os que antes marchavam juntos começaram a se estranhar. As conversas ficaram mais tensas, os encontros mais curtos, os olhares mais evasivos. Era como se a presença espiritual que os unira agora os estivesse corroendo por dentro. E estava. O mesmo espírito de destruição que usaram contra você não desapareceu. Ele apenas redirecionou seu foco. Afinal, se não havia mais um inimigo comum, o novo alvo natural eram eles mesmos. Era a própria energia que invocaram voltando para cobrar o preço. Você, do lado de fora, permaneceu intacto. A guerra espiritual nunca te atingiu, porque sua conexão não era com o caos, mas com a luz. Enquanto eles se afundavam em suspeitas e confrontos, você seguia com propósito, sem precisar levantar a voz, sem precisar se explicar. A sua proteção era justamente essa: não ter aberto a porta para o veneno, não ter deixado que o ódio alheio contaminasse seu coração. Enquanto isso, os que zombavam de você agora lutam para sobreviver dentro da guerra que eles mesmos criaram. O que parecia força era, na verdade, feitiço. Aquela união exageradamente harmônica, aquele discurso ensaiado, aquela sintonia estranha, tudo era uma ilusão sustentada por um pacto emocional de destruição. Era como uma colmeia construída com cera falsa, bonita à primeira vista, mas derretendo ao menor calor da verdade. Eles estavam ligados não por amor nem por visão comum, mas por uma obsessão: te ver cair. E esse tipo de união não é bênção, é maldição. O tempo, como sempre, foi o grande revelador. Aos poucos, os interesses começaram a divergir. O que era um só discurso virou coro dissonante. Cada um começou a enxergar que nunca houve respeito mútuo, apenas uma necessidade de não ficar sozinho no ataque. Mas quando a missão falhou, quando você permaneceu de pé, o vínculo que os unia se desfez como fumaça ao vento. E aí não sobrou nada além de fragmentos de uma aliança quebrada. Eles tentaram manter a farsa, mas nem entre eles havia mais verdade. Agora vivem um tipo de desorientação espiritual. Sem a figura que odiavam juntos, perderam o propósito. O que era união virou desconfiança. O que era força virou ruína. E o feitiço, como todo feitiço baseado na escuridão, se voltou contra seus próprios criadores. Eles abriram mão da luz para caminhar juntos na sombra, mas esqueceram que na escuridão ninguém enxerga o outro de verdade.
E é por isso que hoje estão perdidos, tropeçando uns nos outros, tentando entender como tudo desabou tão rápido. A resposta? Nunca houve união, só uma maldição em forma de pacto. Eles se prepararam como se fossem enfrentar um oponente comum. Traçaram planos como quem se prepara para uma batalha fácil, mas o que encontraram foi algo inesperado. Uma muralha. Uma fortaleza que não responde, não ataca, não se abala. Você não foi só um obstáculo, você foi a pedra no caminho deles. Inalcançável, inatingível, inabalável. Não porque você é perfeito, mas porque está ancorado em algo real, em algo eterno. Eles esperavam gritos e confronto. Receberam silêncio e firmeza. Foi aí que tudo começou a falhar. Os ataques que funcionavam contra outros, contra você, não surtiam efeito. As manipulações, que costumavam virar a opinião pública desta vez, voltaram como bumerangue. As mentiras contadas com convicção já não encontravam eco. O que antes era uma multidão facilmente influenciável, agora se perguntava, por que ele não reage? E essa pergunta foi o gatilho da dúvida que começou a corroer a narrativa deles. Porque enquanto todos olhavam para a sua estabilidade, o que antes parecia real passou a parecer encenação. Você não precisou correr, provar, gritar. Sua existência foi o suficiente para desmontar todo o teatro. Você foi o ponto fixo no meio de uma tempestade de egos. E foi esse ponto fixo que provocou o colapso. Quando um sistema construído na mentira encontra alguém que vive na verdade, o sistema falha. E foi isso que aconteceu. Eles colidiram com você esperando quebrar sua estrutura, mas o que quebrou foi o próprio impulso deles. Porque ao tentar derrubar o inabalável, o instável revela sua verdadeira natureza. E eles descobriram tarde demais que nunca tiveram controle. Eles esperavam um escândalo. Esperavam que você explodisse, se defendesse, jogasse no ventilador. Mas você escolheu o silêncio. E foi esse silêncio que os enlouqueceu. Porque em um mundo onde todos gritam para provar que estão certos, ficar calado é visto como uma ameaça. Eles confundiram seu silêncio com fraqueza. Mal sabiam que era estratégia. Enquanto tramavam, você observava. Enquanto falavam, você ouvia. Enquanto forjavam ataques, você se fortalecia. Seu silêncio foi uma fortaleza, e eles não estavam preparados para isso. Cada minuto em que você ficou calado foi como uma sentença assinada sem pressa. Eles riam enquanto espalhavam mentiras, confiantes de que estavam vencendo. Mas não sabiam que o tempo é aliado dos inocentes. O silêncio os forçou a continuar falando, e quanto mais falavam, mais se expunham. Começaram a se contradizer, a criar versões conflitantes, a deixar rastros que antes estavam escondidos. O que era para ser uma conspiração secreta virou confusão pública. E tudo isso aconteceu sem que você abrisse a boca. É que o silêncio dos sábios tem um peso que a gritaria dos tolos não consegue suportar. Seu silêncio foi o reflexo da sua confiança. Não precisava se explicar, porque a verdade já estava trabalhando a seu favor. E foi nesse silêncio que Deus construiu a sua defesa. Quando chegou o tempo da revelação, cada palavra que usaram contra você voltou como prova contra eles. E agora, o que os condena não são suas ações, mas suas próprias palavras. O palco que prepararam para te envergonhar se tornou o tribunal onde foram julgados. E o juiz sempre foi o tempo. Eles se esqueceram de que o universo escuta, que o mundo espiritual não é surdo nem cego. Em cada palavra lançada, em cada calúnia articulada, em cada plano maquiavélico construído no escuro, havia uma testemunha invisível, presente em todos os lugares. A verdade. E enquanto eles te acusavam em público e tramavam em particular, estavam sendo gravados espiritualmente. Não precisou gravação de áudio, print de conversa, exposição na internet. Porque há um tribunal que não precisa de provas físicas para sentenciar, o Tribunal da Justiça Divina.
Enquanto zombavam, você permanecia. Enquanto julgavam, você evoluía. Enquanto apontavam, você se recolhia. E foi esse contraste que começou a levantar dúvidas em quem antes os ouvia com atenção. As atitudes deles começaram a gritar mais alto do que suas palavras. A soberba, o desespero para provar algo, o teatro emocional, tudo começou a soar falso. O julgamento que armaram virou um espetáculo grotesco de exposição. E o mais irônico, nenhuma das provas que surgiram foi trazida por você. Vieram deles mesmos. Vazaram por dentro. A sala onde planejavam se tornou o mesmo lugar onde se acusaram. O grupo onde fofocavam se tornou o lugar onde se traíram. O tribunal que criaram para te sentenciar virou o cenário de sua própria ruína. E tudo isso sem que você dissesse uma palavra. Isso é justiça espiritual. Não a que busca revanche, mas a que revela. E o veredito foi claro. Eles se destruíram pelas próprias mãos, porque quem vive de mentira sempre tropeça na verdade. E você, julgado injustamente, foi absolvido sem precisar de defesa. Eles caíram sem que você encostasse um dedo. Desmoronaram sem que você se levantasse para enfrentá-los. O castelo que construíram sobre acusações falsas ruiu sozinho. Não foi vingança. Não foi revanche, foi justiça. Daquele tipo que vem de cima, que não precisa de escândalo para ser eficaz. A ruína deles não foi causada por ataques externos, mas por implosões internas. Uma destruição silenciosa, mas devastadora. Porque toda construção feita sobre areia de mentira não resiste à maré da verdade. Enquanto eles se engalfinhavam tentando descobrir quem traiu quem, você continuava seguindo. Sua evolução era o retrato do que eles não conseguiam ser. Sua serenidade contrastava com o desespero deles. Cada passo que você dava era uma pedra na consciência de quem tentou te parar. E quanto mais você se calava, mais eles falavam. Mais eles se traíam. Mais a verdade se revelava. Foi como assistir a um filme onde o vilão se envenena com a própria armadilha, sem ação direta, sem confronto, apenas colheita do que se plantou. Essa é a beleza da justiça que não precisa de sangue nos olhos, apenas de olhos voltados para o alto. Você entendeu que sua missão não era revidar, era continuar. E nesse continuar, você se tornou intocável. Porque quem caminha sob propósito não precisa sujar as mãos com lama alheia. A queda deles foi a confirmação de que você estava no caminho certo. Não porque torceu por isso, mas porque confiou que tudo que é construído contra os escolhidos, no fim, desmorona sozinho. No fim, você venceu sem guerra. Não porque não havia batalha, mas porque você não entrou nela. Deixou que te subestimassem, que te atacassem, que criassem histórias, e mesmo assim permaneceu. Continuou seu caminho como quem sabe que não precisa provar nada para ninguém. Você foi lembrado enquanto crescia, e foi exatamente por isso que incomodou, porque nada é mais desesperador para quem planeja sua queda do que ver você subir sem escalar ninguém. Eles queriam que você desistisse, que sentisse raiva, que se rebaixasse, mas você escolheu a elevação. Escolheu não reagir. Escolheu não devolver na mesma moeda. E foi essa escolha que mudou tudo, porque quando alguém está sendo observado, cada atitude vira uma sentença. E as suas atitudes foram seu legado. Você mostrou que é possível vencer sem se sujar, que é possível se manter inteiro mesmo sendo alvo. Sua vitória foi limpa, foi espiritual, foi inegável. Agora, o que fica é o silêncio deles. O desconforto de saber que, apesar de todos os esforços, não conseguiram te parar. E mais do que isso, foram eles que se pararam. A verdade brilhou, e você brilhou com ela, sem precisar gritar, sem precisar se justificar. Sua vida virou resposta, sua paz virou resistência, e sua jornada virou testemunho.
Porque quando alguém é verdadeiramente escolhido, não há plano que prospere, não há mentira que permaneça, não há ataque que vença. A vitória já é garantida, desde sempre.